Caríssimos ouvintes e telespectadores da Rádio Gregoriana, eu queria me apresentar. Eu sou Dom Fernando Areias Rifan, bispo da Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney. Nessa apresentação já vou explicar o que é isso, porque nem todos sabem bem. A administração apostólica é uma das divisões da Igreja, das circunscrições eclesiásticas, pelas quais o Papa governa a Igreja. Como sabem, Jesus instituiu a sua Igreja com o corpo docente e o corpo discente, como qualquer escola, né? Mas Nosso Senhor instituiu o corpo docente, que são os apóstolos, e entre os apóstolos escolheu um para a cabeça, que é o bispo de Roma. Os bispos são os sucessores dos apóstolos. Os bispos governam a Igreja, em união com o bispo de Roma, que é o sucessor de Pedro, e os bispos, sucessores dos apóstolos. Então o Papa, com os bispos, governa a Igreja, e a Igreja tem as suas divisões, que são as dioceses, são divisões territoriais. Mas junto com as dioceses nós temos as prelazias, temos as eparquias, que são as orientais, temos as administrações apostólicas territoriais, e também temos a nossa, que é a administração apostólica pessoal. Por que pessoal? Porque não está ligada a território. Por exemplo, a Opus Dei é uma prelazia pessoal, porque se dirige a pessoas e não a território. Aqui em Campos, por exemplo, que é um município do norte do estado do Rio de Janeiro, grande, bem grande, aqui nós temos o bispo territorial, que é o bispo da Diocese de Campos, que atualmente é o Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, amigo nosso, com o qual estamos em perfeita comunhão. E temos também a administração apostólica, que é outra circunscrição eclesiástica, aí dirigida às pessoas ligadas à forma antiga do rito romano. Por exemplo, em São Paulo nós temos vários bispos. Temos o bispo territorial, que no caso é o cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, e nós temos os bispos orientais. Tem o bispo Melquita, tem o bispo Maronita, né, que é Dom Edgar Madi. São bispos de eparquias orientais pessoais, porque ele dirige a pessoas que são ligadas àquele rito. No nosso caso, houve aqui no passado uma grande divisão, porque o bispo da diocese era Dom Antônio de Castro Maia, ficou aqui 33 anos, e aqui ele conservou a missa na forma antiga, mesmo havendo muitas igrejas com a forma atual, a forma do rito de Paulo VI. Mas ele conservou, em muitas igrejas, especialmente na catedral, no seminário, a missa na forma antiga. Então, muitos padres conservaram essa forma. Com a vinda de novos bispos, eles não quiseram isso e chegaram até a proibir. Aí criou uma divisão muito grande entre os padres e o povo, e eles conservaram, os padres que não queriam a missa na forma atual, conservaram nas suas igrejas a missa na forma antiga. Mas essa divisão estava errada, porque não pode haver uma divisão dessas dentro da própria Igreja Católica. Enfim, no ano 2002, o Papa São João Paulo II resolveu isso, criando uma administração apostólica, que é essa nossa São João Maria Vianney, da qual eu sou bispo. Ele criou essa administração aqui em todo o território da Diocese de Campos, com possibilidades de atender comunidades também fora, com licença dos bispos locais. E aí, nós conservamos as nossas igrejas, nós temos aí umas 15 paróquias, com várias reitorias, santuários, e dá uma questão de umas 100 e poucas igrejas, em várias cidades, umas 30 mil pessoas, nós temos 33 sacerdotes, temos umas 80 religiosas, temos escolas, cerca de 11 escolas com 3.400 alunos, escolas católicas. Nós temos também abrigo de idosos, grandes obras sociais, um hospital para pessoas necessitadas ou pessoas com problemas mentais. Nós temos várias outras obras sociais de assistência, centros de catecismo, enfim. A administração apostólica é uma diocese normal, que tem a sua cúria, tem o seminário, nós temos 30 seminaristas, na filosofia, na teologia, temos muitos padres, esse ano vamos ter 4 ordenações sacerdotais. Então, graças a Deus, e tudo isso em perfeita comunhão com a Igreja. Ou seja, conservamos a forma antiga do rito romano, mas em perfeita comunhão com a Igreja, em comunhão especialmente com o bispo diocesano local. E assim foi feito, e assim nós conservamos esta
forma de celebrar a missa que é uma forma excelente e aprovada pela Igreja. Portanto, não é algo revoltoso, nada disso. Nós conservamos a missa na forma antiga, que é uma missa que se identifica com a nossa espiritualidade. É uma missa que tem mais recolhimento, tem mais sentido de adoração, tem mais sentido de vida espiritual séria. Não quer dizer que a outra não tenha, mas essa aí é a missa que privilegia mais isso. Como o próprio cardeal Ratzinger disse, que entre os motivos que levam as pessoas a quererem a missa na forma antiga, é porque ali elas encontram o sagrado preservado, o sentido do sagrado. Isso é que é importante nessa forma. Claro que a igreja tem muitas formas litúrgicas de vida espiritual, os ritos orientais, melquitas, baronitas, Ciro-Malabar, e no rito romano nós temos essas duas formas. A forma atual, que é a forma de Paulo VI, que privilegia mais a participação do povo, e a forma antiga do rito romano, a chamada missa tradicional, mas é forma antiga, chama-se forma extraordinária do rito romano, que leva as pessoas a essa seriedade, a participação interna, vida espiritual, é tudo isso que nos anima. E aí tem também o canto gregoriano, que ajuda bastante, não é? A segurança contra muitos abusos litúrgicos, tudo isso ajuda muito a gente na nossa vida espiritual. Portanto, aqui eu sou o bispo encarregado pelo Papa de conservar na comunhão todos esses padres e fiéis ligados a essa forma extraordinária, que é, portanto, um grande benefício para toda a igreja toda que se beneficia desta adesão tranquila à liturgia tradicional com a comunhão com toda a igreja. Vamos pedir, então, a Nossa Senhora, nossa Mãe, São João Maria Vianney, que é o nosso padroeiro, que nos guarde sempre